Seja muito bem-vindo ao treinamento do conceito lógico do sistema. Aqui nós vamos entender como funciona o cérebro da IA, como que as coisas operam, para assim então você compreender como dar os treinamentos de forma adequada. Neste vídeo nós vamos focar a dizer como funciona o cérebro da IA, como que ela pensa, para que então você entenda como os treinamentos que você está disponibilizando para a IA serão usados no momento dela produzir uma resposta. Então nós vamos, a partir dessa tela aqui, entender que você vai criar uma série de treinamentos, e cada um desses treinamentos terá a sua participação. Vamos entender como isso funciona. De um modo geral, pode ser que você tenha criado treinamentos de neurochain, regras gerais, instruções, mídias, enfim, os treinamentos da forma que ali estão. É muito importante, fundamental você entender que não é porque o treinamento está aqui, a instrução está aqui, ela será seguida pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela faz uma seleção dos treinamentos que faz sentido que ela use. Seria impossível para qualquer tecnologia de inteligência artificial ler um conjunto ilimitado de informações. Então, há dois processos que vão ocorrer no momento da máquina responder a um cliente seu. O seu cliente vai enviar uma mensagem, então o primeiro processo vai selecionar os treinamentos que têm algum sentido, algum porquê. Nós chamamos de uma similaridade semântica, ou seja, a partir do momento que o cliente disse algo, esse algo precisa ter sentido com algum tipo de treinamento. É equivalente a quando você vai fazer uma pesquisa no Google. Quando você vai pesquisar no Google, você começa pesquisando o que você quer e o Google já vai deduzindo logo abaixo quais são as possibilidades daquilo que você está buscando. Dessa mesma maneira o nosso sistema opera. No entanto, ele recebe ali a mensagem que o cliente enviou, ele então vai selecionar apenas os treinamentos que faz sentido ele usar, e então ele irá fazer o envio para a nossa inteligência artificial, que é a parte do nosso segundo processo. A nossa inteligência artificial, então, nesse segundo processo, irá ler somente os treinamentos que foram entregues a ela, para então, assim, produzir uma resposta. Vamos entender isso mais profundo, um pouco mais aqui na prática. Vamos imaginar, então, que o seu cliente te enviou um "Oi, bom dia" no WhatsApp. Neste momento, a máquina, então, ela tem a missão de responder a essa mensagem. Oi, bom dia. Então, essa primeira etapa do processo, entenda que a IA, ela recebe, então, essa missão. Bom, preciso responder esse "Oi, bom dia". Para isso, existe aqui um catálogo de opções. Eu posso usar neurochain para isso, regras gerais, instruções ou mesmo mídia. Vale destacar no tema da mídia, que a mídia você pode ter puxado ali um PDF, por exemplo, com um saque de perguntas e respostas. Ela não irá ler o treinamento como um todo, e sim em fatias ali de 800 caracteres. Então observe aqui, no canto direito da tela, que eu tenho ali pequenas fatiazinhas. Então aquele treinamento que você subiu, que você está enxergando como uma coisa só, para IA não. Para IA ele foi quebrado em micro treinamentos de 800 caracteres. Então aqui, no geral, a máquina possui uma série de treinamentos e ela precisa cumprir a primeira etapa dela, que é selecionar quais são os treinamentos que de fato fazem sentido. E ela vai selecionar no mínimo 10 treinamentos. Então por isso, mesmo que você não esteja seguindo nenhuma das nossas recomendações, é comum que nos primeiros 2, 3, 4, até 10 treinamentos que você esteja entregando para IA, mesmo que sem seguir as nossas orientações, a máquina vai ser mais assertiva, porque todos os treinamentos vão para a segunda etapa, ou seja, a segunda etapa que é a segunda etapa da leitura da IA. Para ter uma máquina precisa, desde o início, estar construindo esses treinamentos conforme eu estaria orientando aqui para você. Então entenda que a máquina precisa encontrar treinamentos que vão ser assertivos, que têm a chance de possuir as orientações adequadas para responder então apenas a esse "Oi, bom dia". Então ela olha o panorama como um todo e começa a fazer o trabalho dela. A primeira coisa que ela faz, antes de buscar treinamentos que tenha tal da similaridade semântica, é ela recolher tudo aquilo que é obrigatório. E aqui temos dois pontos em destaque como obrigatórios. Eu tenho aqui de um lado um neurochain, que ele está marcado como fixo. Então significa que, independente do que o que está sendo conversado, a IA deve fazer a leitura desse neurochain para verificar se faz sentido ou não ele ser executado. Bem como também temos aqui o regras gerais. O regras gerais sempre estará disponível para a IA em qualquer momento da conversa. Então a primeira coisa que ela vai fazer é recolher esses dois treinamentos. Então imagine que ela está organizando uma tabela, onde ela já colocou ali numa tabela, nesses quadrantes, colocou o neurochain e colocou regras gerais. Então ela volta para verificar ainda quais são os possíveis treinamentos que possam então ter semântica com o "Oi, bom dia". Então ela observa, ainda nesse primeiro estágio, ela observa e fala, ok, quais são os treinamentos que podem ter alguma similaridade para eu responder o tal do "Oi, bom dia"? E ela olha aqui, política de troca, política de entrega, preço, saudação, personalidade, qual treinamento pode ter alguma coisa a ver com essa questão de "Oi, bom dia"? O que será que aqui dentro vai me ajudar a criar essa resposta? Então ela faz uma seleção de alguns treinamentos e uma exclusão de outros treinamentos, conforme representado. Observe então que dos treinamentos disponíveis, ela escolheu apenas o treinamento de saudação, porque demais, como objeção, personalidade, preço, políticas, regras de troca, são treinamentos que não fizeram sentido semântico ela trazer. Observe que na descrição do saudação tá como assim, olha, se o cliente iniciar uma conversa dizendo um olá, dizendo alguma coisa, você deve então saudar o cliente na conversa. Então, opa, peraí, isso aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo. Por isso ela seleciona esse então. Chama uma observação aqui que ela não trouxe o personalidade. Fiz isso aqui propositalmente para que a gente possa entender como isso vai funcionar. Perceba aqui que no personalidade é esperado que a máquina se comporte com uma linguagem específica, uma linguagem jovem, porém de forma profissional, que deve incluir algumas gírias coloquiais.
Eu gostaria que ela fizesse isso durante os seus atendimentos. Mas observe, ela não selecionou esse treinamento. Por quê? Porque esse treinamento em especial não tem semântica alguma com a colocação oi, bom dia. Por isso ela rejeitou esse treinamento e provavelmente vai frustrar o resultado final, porque ela não vai obedecer essa regra. Mas nós vamos entender o desfecho disso aqui mais adiante. Faça uma nota aqui. Para o nosso exemplo, eu vou seguir como se o sistema tivesse apenas escolhido 3 treinamentos. Há uma condição interna da nossa IA onde ela vai selecionar no mínimo 10 treinamentos. Mas para uma melhor didática da minha apresentação, para que não haja confusão no seu entendimento e esse vídeo seja bem preciso, escolhemos não considerar isso. Vamos considerar apenas que ela escolheu 3 treinamentos. Ademais, você não deve considerar isso como um fator de treinamento da sua máquina. Porque se você for criar a sua máquina acreditando na, abre aspas, sorte, fecha aspas, da máquina, escolher os treinamentos de uma maneira quase que acidental, isso você não vai ter uma máquina precisa. É importante você criar os treinamentos focando em o que o cliente vai perguntar e o que ela deve responder. Não que você vai ter que criar treinamentos como treinar um chatbot, onde você vai ter que pensar em tudo. Simplesmente, como nós trabalhamos com inteligência artificial, com semânticas, você vai perceber quão rico a máquina é para a construção dessas ideias. Mas para que o nosso treinamento fique aqui bem apresentado, nós escolhemos então considerar que a máquina escolheu apenas 3 treinamentos e não 10, como é no cenário real. Muito bem, então aí agora, de posse a esses 3 treinamentos que ela selecionou, os 2 que eram fixos, ou seja, aquele NeuroChain e aquele regras gerais, e apenas aquele treinamento de saudação que ela selecionou, então agora começamos a segunda etapa. É o momento onde ela vai ler esses treinamentos e vai interpretar antes de tomar uma ação. Então a IA começa a pensar da seguinte maneira: bom, tem uma missão aqui que é responder uma determinada mensagem, oi, bom dia. Então ela faz uma leitura ali das regras gerais. Regras gerais ela sempre lê. E as regras gerais diz que ela deve ser resumida, aplicar negrito e aplicar emojis também no momento da construção dos seus textos. Então ela fala, ok, tudo certo. Então agora ela vai ler a instrução de orientação de saudação, que ela acabou trazendo pela semântica. Ou seja, oi, bom dia tem tudo a ver com saudação. Então ok, eu vou trazer isso aqui para minha segunda etapa, vou fazer a leitura desse treinamento. Então ela lê, o cliente está iniciando uma conversa e você deve dizer, olá, seja bem-vindo. Ok, ela já está sabendo que ela deve fazer isso. E ela também recolheu o NeuroChain, tanto pelo fato de que ele era fixo, então ele acabou vindo mesmo, mas também, se a gente bem observar, ele também era um NeuroChain que falava sobre saudação. Então ele também provavelmente seria escolhido pela IA, independente dele ser fixo. Mas no nosso exemplo aqui, ele é um NeuroChain fixo, então ela é obrigada a ler esse NeuroChain antes de tomar qualquer outra ação. Então ela vai ler aqui, execute essa função quando for o início de uma conversa, e ou o cliente estiver saudando a conversa, e ou o contexto histórico do tipo assistente estiver vazio, ou seja, a máquina nunca conversou com esse cliente. E ela olha na lateral e fala assim, bom, realmente é o início de uma conversa, realmente o cliente está saudando a máquina e ainda o histórico está vazio. Ou seja, as 3 possibilidades dadas, porque eu usei aqui uma condição e ou, então as 3 condições dadas, sim, de fato são verdadeiras. Então ela fala, peraí, eu vou então executar esse NeuroChain. Então, ela toma a conclusão. Eu preciso executar esse NeuroChain, pois as regras fazem sentido que o NeuroChain seja executado. Aqui, eu expresso aqui uma tela, de fato, de como é lá dentro do nosso tema. Então, lá dentro do nosso tema, treinado supostamente por você, ou por quem treinou aqui essa apresentação, diz, execute essa função quando for o início de atendimento, enfim, tem toda essa argumentação. E ainda existem os exemplos de ativadores. Oi, olá, bom dia, boa tarde. Então, se neste caso o cliente tivesse mandado um fala aí, beleza, ia dar a mesma, porque também é uma saudação. Mesmo que nos exemplos de ativadores não tenha um fala aí, beleza, ela consegue interpretar que aquilo é uma saudação. Então, neste caso, muito embora ela já tenha preparado todo o campo, ela já leu ali as regras gerais, ela já leu a saudação, mas no momento que ela foi ler o NeuroChain, ela percebeu que ela vai ter que executar esse NeuroChain. Essa primeira tela aqui é a tela de ativação do NeuroChain. Ou seja, então eu vou ser ativado. Então ela vai verificar os parâmetros que ela precisa recolher e então qual é a execução desse NeuroChain. Para esse exemplo, nós só tínhamos aqui a configuração de ativação, que foi a que eu mostrei anteriormente, não houve o recolhimento de nenhum parâmetro, e nas configurações de execução foi escolhido o tipo de ferramenta, no caso conexão de conhecimento, e foi selecionado que a máquina leia os treinamentos saudação e personalidade. Eu coloquei aqui o print do saudação, que ela por acaso já tinha de fato recolhido, mas aqui o NeuroChain obriga que ela leia a personalidade. Então perceba, ela não escolheu a personalidade pela semântica, porque na semântica era só um oi, bom dia, e as informações ali postadas em relação à personalidade de nada tinham similaridades para que fizesse uma seleção natural. Porém, aqui está sendo uma seleção forçada, uma vez que esse NeuroChain, nós estamos usando a ferramenta de conexão de conhecimento. Isso então está obrigando ela a ler esses 2 treinamentos que estão aqui na tela, tanto saudação como personalidade. Então ela interpreta, bom, na execução do NeuroChain é solicitado que eu escolha os treinamentos, tanto saudação como personalidade. E ainda tem uma informação geral que diz, você está iniciando um atendimento e deve seguir as orientações disponíveis. Essa informação geral é justamente aquelas instruções de segundo nível,
É como uma orientação geral que eu tô dando para ela antes dela tomar de fato a ação que eu pedi, que no caso é ler esses dois treinamentos, saudação e personalidade. Nesse momento, pense que então a IA reflete o seguinte: vou então reorganizar o meu quadro, porém agora com a execução do NeuroChain. Então agora o quadro reorganizado ficou como? O regras gerais, que claro, tinha que ter, o NeuroChain, que neste caso sim foi executado, e por ter sido executado, ele trouxe para o campo de instruções o saudação, que por acaso já estava lá, e trouxe também o personalidade. Então agora nós vamos conseguir cumprir a missão de saudar devidamente o cliente, utilizando as orientações dadas dentro de personalidade. E aí então a IA diz: pronto, agora ficou assim. Tenho a missão de responder a seguinte mensagem: oi, bom dia. Devo seguir as regras gerais, no caso, ser resumida, aplicar negrito e aplicar emojis. Em saudação, fui orientada a dizer um olá, seja bem-vindo para o cliente. E em personalidade, eu tenho a seguinte missão: você deve construir o texto usando uma linguagem jovem, porém de forma profissional. Você deve incluir no texto gírias coloquiais que são usadas por mineiros, como uai, sou e semelhantes. Então, ela já terminou de ler todas as informações, tanto regras gerais como as instruções dadas em saudação, em personalidade, que foram entregues a ela devido à execução do NeuroChain. Então, ela compõe uma mensagem: seja bem-vindo, sou. É só dizer o que você precisa e eu vou te ajudar, uai. E aplicou ali o negrito, aplicou o emoji. Então, ela vai ali no WhatsApp e entrega na mensagem aquilo que foi produzido. Nessa altura, você já deve ter entendido o conceito primordial do sistema. A partir daqui, nós vamos entender um pouco mais do profundo e quais são as técnicas que podemos utilizar para driblar determinadas situações e personalizar a máquina ainda mais. Para isso, vamos supor então que a partir de agora o cliente veio e continuou a conversa. Então ele disse: quanto custa o seu produto? Agora você já conhece quais são os padrões. Teremos agora a primeira fase, onde o sistema vai fazer uma busca semântica, ou seja, vai procurar quais são os treinamentos que vão dar correspondência com isso que foi perguntado. No entanto, observe que não será buscado apenas a última pergunta: quanto custa o seu produto? E sim, será buscado treinamentos para todo o contexto conversado, incluindo aquilo que a IA falou. Vamos observar o porquê disso. Já sabemos então que inicialmente ela vai selecionar tudo aquilo que é fixo, o que no caso aqui, no nosso exemplo, existe um NeuroChain que é fixo, existe instruções em regras gerais, que também é um dado fixo, ou seja, um dado sempre coletado, e existe aquele treinamento de saudação, do bom dia. Isso nós já tínhamos visto até aqui. No entanto, a IA também vai procurar um treinamento para aquilo que ela mesma falou. Seja bem-vindo, sou. É só dizer o que precisa e vou te ajudar, uai. E aqui é algo incrível que acontece com o sistema. Por quê? Por que nós estamos buscando aquilo que ela mesma falou? Porque isso dá conexão com o demais dos treinamentos. Por exemplo, seguiu essa conversa sem gerar semântica para a personalidade. No entanto, o que a IA mesmo disse gerou semântica com a personalidade, pois lá dentro do treinamento de personalidade, lá nas instruções, já era dito: você deve incluir no texto gírias coloquiais que são usados por mineiros, como uai, sou e semelhantes. E aí então, mesmo que tenha sido essa situação dita pela própria IA, isso aqui vai trazer semântica suficiente para acionar o personalidade, justamente pelas expressões aqui colocadas. Bom, este aqui inclusive é um exemplo bastante simples, onde vai dar continuidade no treinamento, utilizando agora esse recurso, essa informação. Porém, há situações que isso se torna ainda mais importante, quando, por exemplo, eu peço para que a IA faça uma determinada pergunta. Por exemplo, podemos agora falar sobre nossas políticas de entrega? Então, se eu forço a inteligência artificial a entregar essa pergunta dado momento, e o cliente concorda que sim, só por haver essa pergunta feita pela própria IA a respeito de podemos falar agora sobre a nossa política de entrega, e o cliente ter concordado, teria então encontrado esse treinamento aqui, política de entrega, quando se você quisesse conduzir o cliente a um outro treinamento em específico. Esse é um recurso bastante estratégico, atualmente conhecido como engenharia de prompt. Apesar do nome pomposo de engenharia de prompt, dois termos que podem assustar numa primeira mão, é simples. É uma questão de você pensar: o que eu quero que a IA diga e qual uma boa estratégia para que eu induza uma resposta vinda do usuário. Exemplificando, se eu digo assim: posso te transferir agora mesmo para um dos nossos atendentes? E aí vamos supor que eu tenho um treinamento onde eu diga: caso o cliente, o usuário, não queira ser transferido para um dos nossos atendentes, haja de tal modo. E eu tenho um outro treinamento que diz: caso o usuário concorde em ser transferido para um dos nossos atendentes, então haja de outro modo. Então, um terceiro ou anterior treinamento, que se eu peço para que a IA faça essa exata pergunta, lembrando que para pedir que ela faça essa exata pergunta, é natural você utilizar, como aqui neste exemplo: você deve dizer obrigatoriamente e exatamente o seguinte, : abre aspas, e então seu texto fecha aspas. Quando você coloca dessa forma, a IA vai dizer exatamente isso, incluindo eventuais erros de português ou de concordância. Ou seja, você não está dando a permissão para que ela construa um texto, e sim determinando que ela envie o exato texto que você deseja. Uma outra dica aqui, se você observar, eu coloquei a palavra obrigatoriamente
obrigatoriamente e exatamente em caixa alta. A IA também tende a entender que caixa alta significa algo, uma expressão muito importante. Também não adianta assim você colocar tudo em caixa alta, que seria equivalente a eu falar o tempo inteiro berrando. Talvez isso seria visto muito mais como uma forma de eu agir do que exatamente um ponto que eu quero chamar a atenção. Então quando você for utilizar argumentos nesse sentido de obrigatoriamente, proibido, exatamente isso, enfim, entre outros que você queira destacar, colocar em caixa alta é uma boa tática. Vale um comentário especial de que utilizando os neural chains e ativando a função de execução mensagem modelo, determinando um tempo de entrega da mensagem e adicionando mensagens, você aqui também pode determinar um texto exatamente igual ao que você quer que a IA entregue, podendo repetir exatamente o texto que você deseja, ou ainda usando essa função de adaptação. Ao clicar, você torna uma adaptação ativa, ou seja, a IA vai utilizar do texto que você escreve aqui como uma mensagem de contexto, ou seja, ela vai construir alguma coisa semelhante a isso, e não exatamente isso. Vale comentar que aqui você também pode escolher enviar imagens, áudios, vídeos e arquivos. O áudio presente aqui é um áudio gravado e não um áudio clonado, é diferente do áudio clonado, apenas um comentário. Retornando então aqui, perceba que esta mensagem que a IA foi buscar, a fez selecionar o treinamento de personalidade, o que no exemplo anterior não havia sido selecionado justamente por falta de semântica, nessa questão do oi, bom dia, mas agora aqui foi selecionado justamente porque houve a semântica aqui de fato na própria resposta dela. E então, por último, quanto custa o seu produto, o que fez a IA selecionar esse treinamento aqui ligado a preço, que aqui no descritivo diz, quando o cliente quiser saber o preço do nosso produto, então isso tudo também trouxe semântica. Então, agora ela fechou todo o seu trabalho, fazendo então a seleção desses itens que estão aqui na tela e rejeitando os demais itens. E mais uma vez, agora a IA já está com seu quadro organizado, ou seja, ela trouxe aquela saudação lá do NeuroChain, por ser fixa. Ela trouxe o regras gerais, por justamente combinar uma informação que ela deve sempre seguir orientada. E em instruções, agora ela trouxe 3 treinamentos, o saudação, o personalidade e o preço. Deste modo, voltando a fazer uma análise, a IA, então, novamente volta a pensar. Tem uma missão para responder a seguinte mensagem. O usuário disse, oi, bom dia. O assistente disse, seja bem-vindo, só. É só dizer o que precisa que eu vou te ajudar, uai. E o usuário respondeu, quanto custa o seu produto? Então ela tem essa missão e ela carrega consigo esses treinamentos, apenas estes treinamentos, para utilizar e gerar a sua resposta. Vale destacar que todos os treinamentos que foram rejeitados por ela naquela primeira seleção, todas as regras ali estão absolutamente descartadas. Por isso, quando você quer ter uma regra que ela deve respeitar sempre, não adianta simplesmente ter essa informação em algum treinamento qualquer. Porque se ele não vir parar aqui nessa segunda fase, que é essa segunda fase de análise da IA, nada vai acontecer. Para isso, justamente, existem os recursos adequados, como em regras gerais. Eu quero que aplique negrito. Não adianta eu ter colocado ali em saudação, olha, você deve sempre aplicar negrito em todas as suas frases, porque se ela não trouxer o saudação para cima, não iria resolver, ou seja, para essa segunda análise. Então por isso, se eu quero uma questão que aconteça sempre, ela deve estar ali dentro de regras gerais, ou deve ser acionado por um NeuroChain, onde existe a condição de você torná-lo fixo, e sempre em observação de ser executado ou não. Lembrando que o NeuroChain vai ser executado se fizer sentido. Vamos observar aqui, inclusive, que neste exemplo, certamente não vai executar, vamos observar juntos. Então, diante aqui, agora essa missão, ela começa a fazer agora a leitura deste conteúdo levantado. Então ela inicia lendo novamente ali, aquelas regras gerais. Olha, seja sempre resumida, aplique negrito e utilize emoji. Então ela traz para si aquela regra de saudação. O cliente está iniciando uma conversa e você deve dizer, olá, seja bem-vindo. E obviamente que ela não deve fazer isso. E ela mesma já observa, fala, bom, eu já fiz isso, então não vou fazer isso, pois já fiz anteriormente. Então ela rejeita o saudação, senão ela iria saudar de novo o cliente na conversa. Obviamente que isso não ficaria interessante. Então agora ela segue lendo aquela personalidade, onde ela deve utilizar um linguajar ali semelhante ao de um mineiro falando. E obviamente ela segue com isso, nada impede de fazê-lo. Então agora a grande novidade aqui é a questão do preço, que ela lê. Quando o cliente perguntar sobre o preço, você deve informar que nosso produto custa R$50 e que aceitamos todas as formas de pagamento. E obviamente que também nada impede que siga, e ela, claro, decide seguir. Agora o que está faltando, ela deve analisar se ela deve ou não executar o NeuroChain. O NeuroChain, aquele que estava fixo sob o nome, a descrição ali de saudação. Ok, então ela lê ali. Execute essa função quando for um início de uma conversa e ou o cliente estiver saudando a conversa e ou no contexto histórico do tipo assistente estiver vazio. E ela olha e fala, bom, não é uma saudação. Ele disse quanto custa o produto. Não é um início de conversa. E o histórico não está vazio. Então observe, muito embora o NeuroChain esteja selecionado, ele tenha subido para análise da IA, ele esteja elencado para essa segunda fase, a execução dele não faz sentido com que ela execute. E o que está certo, porque se ela executasse, isso sim seria um erro. Lembrando que a execução desse NeuroChain é simplesmente ler aquele saudação e personalidade. Então, obviamente que não faria nenhum sentido. Então o NeuroChain fixo vai ficar, sempre que ela for produzir uma resposta, ele vai ler para verificar se faz ou não sentido executar. Por isso é importante escolher muito bem os NeuroChains que a gente vai estar deixando fixo, para não acontecer de uma execução de uma maneira inesperada. Então aqui representado, obviamente, ela
ela descarta a execução desse NeuroChain. Por fim, ela chega então na avaliação final e constrói a frase: nosso produto custa R$50 e é uma ótima escolha sua, respeitando assim todas as regras dadas. E assim então conclui entregando essa mensagem na conversa. Chegamos aqui então no fim desse treinamento conceito lógico do sistema. E eu quero te convidar agora para assistir um treinamento muito especial, onde eu vou construir uma máquina do início ao fim, utilizando técnicas bastante especiais, colocando todos os recursos disponíveis para rodar. Então é um treinamento muito interessante e te convido com certeza para acessá-lo e consumi-lo. Muito obrigado, até lá, tchau, tchau.